Graça e paz, queridos irmãos. Que bom estar com os queridos irmãos aqui mais uma vez, nessa caminhada que nós estamos aí trilhando os 70 dias de oração, nos fortalecendo, e a oração é sim um alimento para nós. Estarmos aí dia após dia na presença do Senhor, nos apresentando a Ele, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou muito, que é orar, que é buscar a presença do Pai. De várias vezes o Senhor Jesus se ausentava depois das suas atividades para estar sozinho com o seu Pai. E é isso que nós devemos fazer. Lembrar que Jesus nos convida às vezes a entrar no nosso quarto e orar em secreto, porque aquele que nos vê em secreto, nosso Pai, ele nos recompensará. E esse é o chamado de Deus para esta igreja, o chamado de Deus para mim e para você, que estamos nesse caminho. E eu quero convidar você, nesse dia, a ler esse texto comigo, que está lá no Salmo 119, o versículo de 98 a 100. Um desafio para nós é nós encorajarmos os outros irmãos a lerem a Bíblia, a estar mais vivendo nesse âmbito espiritual, porque a Bíblia, ela é a verdade de Deus, a Bíblia, ela é pura, a Bíblia, ela é eficaz. Então, é necessário que todos nós venhamos estar sempre debruçado com este livro sagrado nas nossas mãos. O texto diz assim, Salmo 119, o verso 98 a 100. O teu mandamento me fez mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Essa é a palavra de Deus. Aqui expressa o resultado daquele que se alimenta da palavra. Então, o Salmo 119, ele fala muito acerca da própria palavra, de várias formas. Então, nesse dia, o convite para nós, queridos irmãos, é para nós olharmos para a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, e buscarmos a viver nesse âmbito espiritual. Quando a gente lembra do âmbito espiritual, lembro de que Jesus, na sua oração sacerdotal, disse que nós não somos deste mundo. Ou seja, nós estamos aqui para viver o que vem do alto. Por isso que Paulo diz que nós precisamos buscar as coisas do alto, buscar tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer, buscar tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e nos esforçarmos para viver. E assim nós conseguimos viver o âmbito espiritual, vivendo a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte: o teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Isso é claro para nós em dizer que os mandamentos do Senhor nos faz mais sábio do que os nossos inimigos. Mas o interessante aqui é que ele diz assim, está sempre comigo. Esse é o ponto que a gente precisa meditar mais. É que os mandamentos do Senhor precisam estar sempre conosco. Aí a gente abre essa grande janela e faz essa pergunta: será que realmente eu tenho vivido os mandamentos do Senhor? Será que realmente eu mesmo meditando nessa palavra, eu tenho buscado a me esforçar para viver os mandamentos do Senhor? Talvez eu esteja aqui vendo um pouco a sua fala ou até o seu pensamento e dizer assim, mas é muito difícil viver os mandamentos do Senhor. Mas eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que mesmo sendo difícil, quando nós olhamos para as nossas limitações, quando nós olhamos para as nossas fraquezas, nós sabemos que é difícil. Porém, é muito possível, irmãos, porque o Senhor, Ele é que nos capacita, Ele que habita em nós. A força que move cada um de nós é espiritual, é algo do alto, é algo de Deus. Então, se o Senhor é que nos capacita, é claro que é possível viver da maneira que o nosso Pai, Ele nos manda. É pensar que nós somos um filho e que precisamos ser obedientes ao nosso Pai. Quando a gente fala de Pai, nós precisamos primeiramente pensar na figura de Deus. Quem é Deus para nós? Esse ser poderoso que nos resgatou, que nos tirou para um propósito novo de vida, em viver essa vida agora com Ele. Então, se Ele nos convida, se Ele nos comprou com esse preço tão caro e nos convida a viver essa vida, é claro que nós precisamos nos esforçar, irmãos, para buscar fazer a vontade de Deus. E, com certeza, a Bíblia vai fazer com que nós venhamos ser muito mais sábios do que os nossos inimigos. Já que eles são os nossos inimigos, é claro que nós olhamos e vemos assim, olha, ele não tem entendimento.
porque ele está sendo meu inimigo e nós não somos chamados para ter inimigos. Nós não somos chamados para fazer inimizades. Nós somos chamados para uma nova modalidade de vida. A Bíblia diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a questão do inimigo, é claro que nós não podemos ver isso. Mas ele continua dizendo no verso número 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Aqui a gente olha a capacidade de que a Bíblia nos preenche, a capacidade da Bíblia nos preencher. Você ser mais sábio do que o seu mestre. Você pode ter vários professores de faculdades aqui. Você pode ter vários mestres que nós olhamos aqui no nosso parâmetro e dizer assim, ele realmente tem uma grande sabedoria. Mas lembrar de que a sabedoria que Salomão recebeu foi a sabedoria de Deus. E Salomão, a Bíblia diz que antes dele não existiu e nem depois iria existir homem mais sábio do que Salomão. Então pense nesse momento que a mesma sabedoria que Salomão pediu ao Senhor está ainda nas praças, nas esquinas, clamando que eu e você, que nós venhamos buscá-la. Então pensa que essa sabedoria você também pode receber e se tornar mais sábio do que os mestres. Pensar que nesse momento você pode olhar em diversas paredes e ver vários títulos gravados, mas na sua parede não tem nenhum. Mas o importante é que a palavra de Deus está no seu coração. Esse título é que vale. Esse título é que te faz chegar no céu. Porque quadros, queridos irmãos, irão ficar aqui, irão perecer. Mas a palavra do Senhor, ela te conduzirá, ela te encherá de sabedoria e você tem um caminho eterno a ser seguido. Então, quando a gente olha nessa visão de que a palavra do Senhor diz assim, olha, você será mais sábio do que os seus mestres, só a palavra de Deus pode fazer isso na nossa vida. O que nos abre um momento, o olhar é como eu preciso me debruçar dia após dia nessa palavra. Como eu tenho debruçado? Será que eu tenho buscado a separar um tempo para estar lendo a palavra de Deus? A estar falando com Deus? Porque quando você abre a palavra do Senhor, ele se revela para você. Porque aqui é a revelação de Deus. E por fim, a palavra do Senhor diz que nós somos mais sábios ou somos mais entendidos do que os mais velhos. A gente olha as pessoas mais idosas como as pessoas que têm mais experiências na caminhada. Porém, a palavra do Senhor, ela vem nos colocar em um patamar diferente. Por mais que eles tenham essa caminhada toda, às vezes muita experiência na nossa frente, mas a palavra do Senhor, ela vem se sobrepor a todo e qualquer entendimento. A todo e qualquer entendimento, assim como a paz que o Senhor Jesus nos dá. A palavra do Senhor nos enche, queridos irmãos, a ponto de nós termos essa sabedoria. O convite para nós é que nós venhamos cada dia mais meditar neste livro, nas Sagradas Escrituras, assim como Deus falou com Josué para que ele meditasse dia e noite na palavra dele, para que se prolongasse, ou seja, para que os dias dele fossem prósperos, lendo a palavra. E esse é o convite para nós desse dia, dos 70 dias de oração. Viva essa vida de Bíblia, buscando a orientação de Deus para a sua vida e não pense mais em abandoná-la, porque o Senhor requer de nós a sabedoria, e a sabedoria só vem por meio da palavra. Que Deus te abençoe, que Deus cada dia mais mova o seu coração para estar falando com Ele por meio da palavra.